Boa, rapaziada! Tudo certinho aí, senhoras e senhores? Na mãe do gato, tudo bom? Estão me ouvindo aí? Firmeza total. Vamos lá então, porque a cena tá frenética hoje, hein? A gente então, na última aula, eu deixei para vocês uns vídeos que falava sobre o fim da monarquia, certo? E aí, no primeiro falava sobre um resumo do que foi o segundo reinado, no segundo talvez falava um pouquinho sobre a Guerra do Paraguai. E agora a gente vai começar a falar sobre, de fato, o nosso conteúdo para o roteiro 2. Firmeza? Mas tranquilão, suave, vamos devagar na manha, sem grandes saltos, sem se afobar demais, porque tá fácil. Eu pedi para que vocês no roteiro 2 lessem, tentassem ler pelo menos as páginas 6 a 15 do seu livro. Se você leu, fez com a muleta. Se não leu, vai ver a aula agora e aí já era, resolve tudo. Se não ver a aula, se não conseguir ver a aula e não conseguir ler o livro, aí é grave. Aí fica difícil, meu chapa. Firmeza? Mas, bora nós. Aí, não esquece, hein? Coloca o seu nominho lá nos comentários só pra ver, só pra controle. Ninguém vai correr atrás de você, não. Fica suave, certo? Então é nóis. Tá preparado? A cena vai ser pesada hoje, se liga. Preparada também? É nóis. Então, deixa aí eu falar um pouquinho, 15 minutinhos, acredito que eu consiga matar isso aqui. Firmeza? Se vacilar, até menos. E qualquer dúvida, manda mensagem pra mim que eu tento resolver depois. Certo, malandro? Então bora nós, tá calor aqui, hein? Se liga, meu chapa. Então, a gente está falando aqui sobre o fim da monarquia, quer dizer, o fim do segundo reinado e início de uma nova forma de governo no Brasil, certo? Que é a República. Então, no final do século XIX, século XIX começa em 1801 e termina em 1900. No final do século XIX, o Brasil muda de sistema governamental. Nós vamos ter uma quebra, uma ruptura aí. A monarquia cai, a monarquia então chega ao seu fim, e aí nós temos o início de um governo republicano. A república, res publicum, que quer dizer a coisa do povo, ó, governo republicano, a república brasileira, a coisa do povo brasileiro. Bonito, hein? Lembra, república é a junção de duas palavras em latim, res, coisa, e publicum, do povo, coisa do povo, coisa feita pelo povo, ou e para o povo. Que lindo! Então, já vem a pergunta, república, a coisa do povo. Aí você já vem, então o povo participou, o povo executou, o povo... Calma, rapaz, vamos ver se é isso mesmo, não acelera não. Bora nós. Então, a gente vê então que o segundo reinado, que ocorreu entre 1840 até 1889, Dom Pedro II governou de forma até estável. Dom Pedro II era um cara muito habilidoso politicamente. Quase que eu falo outra coisa. Eu ia falar hábil. É um cara muito habilidoso politicamente, certo? Ele era um malandro. O Dom Pedro II tinha uma capacidade de negociar e uma capacidade também de agradar todos os grupos possíveis muito grande. Era um político nato, certo? O pai dele, o pai de Dom Pedro II, o Dom Pedro I, não. Dom Pedro I, politicamente, tinha muita dificuldade, certo? Já o Dom Pedro II, malandrão, sabia conversar, sabia trocar ideia, sabia negociar e sabia convencer as pessoas do seu ponto de vista. Esse era malandrão, certo? Mas ele ficou durante 49 anos no poder. Putz, 49 anos é muita coisa, certo? O segundo reinado ele foi marcado por uma modernização econômica, uma modernização da economia brasileira, principalmente com a chegada do café, certo? O café vai mudar um pouquinho a economia brasileira, a indústria cafeeira também vai ser implantada, então tudo era vinculado, tudo estava vinculado ao sistema econômico cafeicultor. Surge uma nova elite, a elite cafeicultora, principalmente aqui na região do Sudeste, Rio, São Paulo, Minas Gerais, beleza. E essa elite cafeicultora, quer dizer elite, grupos que têm dinheiro,
Também, além de serem produtores de café, eles vão investir em algumas indústrias, as indústrias ligadas ao ensacamento de café, ao beneficiamento do café. Certo. Esses grupos, a elite cafeicultora, ela se mostra um pouquinho insatisfeita no final do segundo reinado, porque ela queria uma maior participação, ela queria uma importância maior, ser reconhecida como um grupo mais importante, e Dom Pedro II tem uma certa dificuldade com isso, beleza? E, durante o século XIX, todos os vizinhos brasileiros eram república. O Brasil era o único país, a única nação a ser uma monarquia. O Brasil se tornou independente, quer dizer, se desligou de Portugal, em 1822, mas manteve a monarquia, manteve um rei estrangeiro, Dom Pedro I, e manteve a escravidão. Os outros países vizinhos do Brasil, quando se tornaram independentes, anularam tudo isso. Nada de monarquia, república, certo? Nada de grupos estrangeiros mandando. E escravidão, capaz mesmo. Não, escravidão. O Brasil foi o último país da modernidade a acabar com a escravidão africana, cara. É triste isso, muito triste. Bom, beleza. E durante os 49 anos que Dom Pedro II ficou no poder, essa habilidade que ele tinha para se manter no poder durante 49 anos, ele se apoiou em 3 apoios, né? Se apoiou em 3 apoios é grave, né? Não se apoiou em 3 maçãs. Bom, eles têm um pilar, um tripé que apoiou ele, beleza? A Igreja Católica, a religião, os militares, força, certo? E os fazendeiros, dinheiro. Esses 3 pilares vão apoiar Dom Pedro até o final, ou pelo menos até quase o final do seu governo. E por que esses pilares eram tão importantes para Dom Pedro? Meu chapa, Igreja Católica é o básico. Ela vai legitimar o poder do rei. Como assim legitimar? É aquela história. O rei não foi eleito, o rei estava lá, filho de Dom Pedro I, e aquela família abençoada por Deus. Putz! Dom Pedro II é um enviado de Deus aqui na Terra, escolhido pelo Senhor para governar o Brasil. Ai, que lindo! Então esse era o papel da igreja. Falar, ó, esse cara é escolhido, ele tem um poder especial, Deus mandou ele para governar a gente, certo? Então, você questionar o poder de Dom Pedro, você estava questionando quem? Deus, beleza? Então, a igreja, a religião era muito importante para manter Dom Pedro II muito bem visto pela população. Então a população falava, olha, o cara é enviado por Deus, pelo amor de Deus, deixa o cara lá. Certo? Tudo bem? Ótimo. Os militares se tornaram muito importantes após a Guerra do Paraguai. Vocês devem ter visto aí um vídeo sobre a Guerra do Paraguai, certo? Quem não viu, eu vou colocar o link depois. A Guerra do Paraguai foi muito importante para os militares se enxergarem como uma parte muito forte da política brasileira. Eles se percebem importantes, eles se percebem fortes, eles percebem que sem eles, militares, os governos teriam problema. São os militares que vão defender os interesses do país fora e evitar uma invasão e defender os interesses do governo dentro também do país, porque o exército era usado contra a população para controlar essa população e foi usado durante alguns momentos, certo? Quando o exército, na Guerra do Paraguai, passa por uma mudança, o exército brasileiro ele se profissionaliza e volta, o Brasil começou a Guerra do Paraguai e tinha meia dúzia de louquinho, meia dúzia de um catado, mas quando essa Guerra do Paraguai acaba, o exército brasileiro estava organizadinho, muito bem organizado, profissional, ou seja, os militares voltam de uma guerra que eles ganharam, falando, nossa, ó, acabamos com o Paraguai, é nós que tá. E eles passam, então, a exigir uma participação maior no governo de Dom Pedro II, certo? Tudo bem? Nós não podemos esquecer que, na Guerra do Paraguai, Brasil, Argentina, Uruguai uniram-se contra o Paraguai. Então, essa guerra foi a mais importante da América Latina, a maior guerra, foi que matou mais gente. E nós temos
Brasil, Argentina e Uruguai formando a tríplice aliança contra o Paraguai, certo? Ah, professor, tá certo, tá errado. A questão aqui não é esse julgamento. Eu aqui estou só para informar que foram 3 países que se juntaram para combater o Paraguai, certo? Se estava certo, se estava errado. A questão é que a gente sabe também que o Paraguai perdeu. A gente sabe também que as economias desses quatro países, Paraguai, Uruguai, Argentina e Brasil, foram severamente atingidas. A gente sabe também que o Paraguai foi devastado, a população masculina paraguaia foi pro saco, não tinha quase homem quando acabou a guerra lá no Paraguai. Houve um excesso de força no final, quer dizer, as tropas formadas por brasileiros, uruguaios e argentinos vão usar de uma força desnecessária contra os paraguaios, muito cruel, certo? E, claro, os paraguaios também não eram santos, estavam numa guerra, não tem santo nessa guerra aí, beleza? Tá. Mas quando os militares voltam dessa guerra, eles voltam pensando diferente. Primeiro, voltam falando, opa, nós militares somos importantes para o governo, a gente precisa participar disso. Segundo, na Guerra do Paraguai, militares brasileiros têm contato com militares da Argentina e do Uruguai e passam a aceitar algumas ideias. Por exemplo, passam a aceitar um tipo de governo diferente do que havia aqui no Brasil, a República, onde nós não temos um rei mandando, mas sim pessoas eleitas pela população que governam, pessoas escolhidas pela população. Essa república é o que ocorria, por exemplo, no Uruguai, na Argentina. E os uruguaios e argentinos ainda tiravam sarro, falando, nossa, vocês têm rei lá? Que viagem, que rei. Lá no meu país, né, argentinos e uruguaios falando, no meu país quem manda é o povo. Olha, que lindo, tá ótimo. Além disso, os militares brasileiros voltam falando muito sobre o fim da escravidão. O fim da escravidão no Brasil, porque até então existia. Isso é importante porque muitos militares lutaram com afrodescendentes na guerra, porque o Brasil vai mandar escravos no lugar de filhos da elite, e os escravos que fossem lutando pelo Brasil para a Guerra do Paraguai e voltassem vivos, teriam sua liberdade assegurada. Então, muitos escravos foram para lá lutando pela própria liberdade, e é óbvio que esses escravos iam lutar demais, certo? E aí, os militares brasileiros passam a valorizar um pouquinho mais esses escravos, esses afrodescendentes, certo? Mas aí nós temos um problema. Não acaba o preconceito. Querem o fim da escravidão, muitos defendem o fim da escravidão, mas tio, rapaziada preconceituosa ainda, certo? E aí ocorre um outro problema. Os ex-escravos voltam da Guerra do Paraguai, agora são afrodescendentes livres, mas seus familiares estão escravizados. E aí? Fica difícil. Beleza. Os militares vão exigindo cada vez mais participação no governo. E, claro, Dom Pedro II vai negar. Dom Pedro II vai falar, não, quem manda aqui sou eu. E nós vamos ter alguns conflitos entre os militares e Dom Pedro II. Até o ponto em que nós vamos ter Dom Pedro II mandando prender alguns militares, beleza? Por volta de 1887, Dom Pedro II manda prender alguns militares que estavam criticando o governo, manda prender esses militares, mas o cara que devia cumprir, não cumpre, certo? O Marechal Deodoro fala, não, eu não vou prender outros militares, e nós vamos ter uma dificuldade de Dom Pedro negociar, certo? E com isso ele vai perder o apoio dos militares. Como ele não permite uma participação maior no seu governo dos militares, ele vai perder o apoio dos militares, beleza? Mas antes ele já tinha perdido o apoio da igreja, porque ele vai se intrometer nos assuntos religiosos. O Papa, por exemplo, dava uma ordem lá no Vaticano, mas essa ordem só valia aqui se fosse aprovada por Dom Pedro II. E uma ordem chegou aqui no país e Dom Pedro II fala, não, aqui não vai valer não, beleza? Por volta de 1864 e 1865, o Papa diz lá no Vaticano que um grupo
uma sociedade secreta, que não era tão secreta assim, a maçonaria, estava proibida de frequentar as igrejas católicas no Brasil, certo? Só que a elite brasileira era praticamente toda da maçonaria, inclusive Dom Pedro II. E quando essa, nós chamamos de bula, né? Bula papal, é um texto escrito pelo Papa. Quando essa bula papal chega aqui no país, Dom Pedro II olha, lê aquilo e fala, não, isso aqui não vai valer aqui, senão a elite ninguém vai entrar nas igrejas. E Dom Pedro II fala que aquilo não vai valer aqui no Brasil. Mas alguns bispos seguem a bula papal, seguem a ordem do Papa. E aí, Dom Pedro II vai mandar prender, esses bispos vão ser julgados, vai ter uma briga entre o Papa e Dom Pedro. Dom Pedro chega a ser excomungado em um determinado momento, mas depois eles fazem a paz. Mas, de certa forma, Dom Pedro perde o apoio da igreja durante o tempo. Então, ó, dos 3 apoios, ele já perde 2. Faltava agora só o apoio dos fazendeiros. E ele vai perder. Ele vai perder quando é assinada a Lei Áurea, certo? No dia 13 de maio de 1888, a Lei Áurea é assinada pela princesa Isabel, que estava governando no lugar de Dom Pedro, que estava doente, em tratamento. Aí você já fala, que lindo, liberou os escravos. Mas liberou daquele jeito. Liberou porque a pressão sobre o Brasil era muito grande. A Inglaterra pressionava, setores de dentro do Brasil, militares, sociedade civil, faziam um movimento muito grande para que a escravidão acabasse, certo? Mais da metade da população era de afrodescendentes, cara. 40% da população era de escravos no Brasil. E aí você mantém isso ainda? Isso é um problema, certo? O Brasil, você teve movimentações, inclusive de ex-escravos, de afrodescendentes, pressionando para acabar. Então, o governo brasileiro, o governo de Dom Pedro II, que estava representado naquele momento pela princesa Isabel, sustentou até o último momento que aguentou a escravidão, certo? E sustentou por quê? Porque os fazendeiros, aliados do governo, pressionavam o governo. Pressionavam o governo. Pensavam da seguinte forma, se a escravidão no Brasil acabar, o Brasil quebra. Por quê? Quem é que produzia no Brasil? A maioria escravos, certo? Então, para os fazendeiros donos de escravos, se não houvesse escravos no Brasil, o Brasil parava. Beleza. Só que quando a princesa Isabel, não aguentando mais a pressão, ela foi obrigada, a gente pode dizer assim, a pressão em cima do governo era tão grande que o governo foi obrigado a fazer a Lei Áurea, a assinar a Lei Áurea. Enquanto pôde, o governo segurou a escravidão no Brasil. Por isso é muito complicado falar, a monarquia, a princesa Isabel libertou. Enquanto pôde, ela segurou. E aí, quando os fazendeiros ficam sabendo que agora não havia mais escravidão no Brasil, eles vão se voltar contra o governo. Falam, peraí, como é que você acaba com a minha mão de obra? Os fazendeiros se achavam donos daqueles escravos e eles falavam que eles não podiam, o governo não tinha esse direito de libertar os escravos. Mas foi feito. Com isso, o governo de Dom Pedro II perde o seu terceiro apoio, certo? No dia 13 de maio de 88, Dom Pedro II já não tem, o governo, né, de Dom Pedro II já não tem apoio de ninguém, nem dos militares, nem dos fazendeiros e nem da Igreja Católica, beleza? Com isso, é questão de tempo esse governo cair. É questão de tempo Dom Pedro II e o seu governo não aguentarem mais e entregarem. Além disso, os militares estavam pensando de uma forma bem diferente. Eles eram influenciados completamente por um tipo de pensamento que veio lá da Europa, organizado por um senhor chamado Augusto Comte, que falava que o seguinte, a ciência é a única coisa capaz de organizar uma sociedade, certo? A ordem é a única forma de levar ao progresso. E quem dá a ordem? A ciência. Então, havia um tipo de pensamento que estava se espalhando pelo mundo e que chegou ao Brasil, principalmente apoiado pelos militares aqui, que se chamava positivismo. Esse positivismo falava o quê? Que
a ciência era a única forma de organizar as nações e que a ciência daria uma certa ordem às nações e que essas nações, acompanhadas pela ciência e ordenadas, chegariam a um progresso. E para esses senhores positivistas que apoiavam esse raciocínio, qual era a classe social que tinha uma ordem? Qual era a classe social que sabia respeitar a ordem e sabia organizar as coisas? Os militares. Então, o Brasil foi completamente influenciado pelo positivismo e, claro, os militares se achavam os únicos capazes de organizar o Brasil naquela época, beleza? Então, os militares que até a Guerra do Paraguai nem falavam de política, agora, em 1889, 14 anos depois, achavam-se os únicos capazes de fazer o Brasil progredir, certo? Influenciados pelo positivismo. Esse é o contexto. Dom Pedro II não vai aguentar muito tempo, ele não tem apoio. Ele perdeu os militares, ele perdeu a igreja, ele perdeu os fazendeiros. Ainda assim nós temos um grupo, dois grupos muito poderosos, os fazendeiros que têm dinheiro e os militares que têm as forças, que eram contra o seu governo. E agora? É questão de tempo. E ele vai cair. Dom Pedro II não aguenta muito tempo. Mas isso são cenas de um próximo capítulo, e aí a gente fala sobre a proclamação da República. Firmeza? Demorou mais tempo do que eu previa. Senhoras e senhores, espero ter ajudado, espero não ter falado tão rápido. Qualquer dúvida, põe lá para nós, pode mandar mensagem no privado mesmo. Valeu? Mas seria melhor se você colocasse nos comentários para geral ver. Mas se você mandar no privado, eu nem vou falar que a dúvida é sua. Certo, malandro? Então é nós que tá. Por enquanto é isso aí. Deu para começar a trabalhar o roteiro número 2. A gente vai continuar trabalhando ele nas próximas aulas. Senhoras e senhores, por enquanto então, muito obrigado pela atenção e paciência. Me desculpa, eu sou não proporcionado, vai de leve na manguaça da Marília. E ó, mete uma máscara nessa carinha aí, rapá. Tá loucão? Tá achando que você é o Bozo? A cena tá tensa, hein? Não vai pra grupo não. Desse jeito. Fui.